Episódio 10. Como Deus se revela no livro de Josué. Ao abrirmos o livro de Josué, encontramos um momento decisivo na história do povo de Deus. Durante 40 anos, Moisés havia conduzido Israel pelo deserto. Foi por meio dele que Deus libertou seu povo do Egito. Foi ele quem recebeu a lei no Monte Sinai. Foi ele quem guiou Israel até as fronteiras da terra prometida. Mas agora, o livro começa com uma notícia que poderia encher o povo de medo. Moisés havia morrido. À primeira vista, tudo parecia incerto. Como as promessas feitas a Abraão seriam cumpridas sem o homem que havia conduzido Israel durante tantos anos? Quem guiaria o povo agora? Seria esse o fim da caminhada? É justamente nesse momento que Deus fala. As primeiras palavras do livro não apontam para Moisés. Apontam para o próprio Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Perceba o que isso revela sobre Deus. A morte de Moisés não interrompe os planos do Senhor, porque a história da redenção nunca dependeu de um homem. Sempre dependeu da fidelidade de Deus. Os servos mudam. As gerações passam. Os líderes cumprem sua missão e partem. Mas Deus permanece o mesmo. A promessa feita séculos antes a Abraão continua viva, porque quem a fez continua vivo. Essa talvez seja a primeira grande revelação de Josué. O Deus da Bíblia não é fiel apenas enquanto tudo acontece como esperamos. Ele permanece fiel mesmo quando as circunstâncias parecem colocar suas promessas em dúvida. Sua palavra não depende da força dos homens, nem do tempo, nem das circunstâncias. Ela permanece firme porque procede do próprio Deus. Essa fidelidade aparece novamente quando Israel chega às margens do Rio Jordão. Assim como havia acontecido diante do Mar Vermelho, um grande obstáculo se colocava entre o povo e a terra prometida. Humanamente, parecia impossível atravessar. Mas Deus abre novamente o caminho. As águas do Jordão se interrompem e Israel atravessa em terra seca. Não foi apenas um milagre. Foi uma revelação. O mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho 40 anos antes continuava presente. Ele não havia mudado. Continuava guiando seu povo com o mesmo poder e a mesma fidelidade. Logo depois da travessia, Deus ordena que fossem retiradas 12 pedras do leito do rio e colocadas como memorial. À primeira vista, isso pode parecer apenas um monumento. Mas seu propósito era muito maior. Quando as futuras gerações perguntassem o significado daquelas pedras, o povo deveria recordar o que Deus havia feito. Mais uma vez, percebemos algo que atravessa toda a Bíblia. Deus deseja que seu povo se lembre de sua fidelidade, porque recordar suas obras fortalece a fé para enfrentar os desafios do presente. Josué nos ensina que a história da redenção não avança porque homens extraordinários realizam grandes feitos. Ela avança porque Deus permanece fiel à sua palavra. É Ele quem conduz. É Ele quem abre caminhos. É Ele quem cumpre aquilo que prometeu. Essa verdade continua sendo uma fonte de esperança para nós. Também enfrentamos momentos em que tudo parece incerto. Pessoas que admiramos partem. Planos mudam. As circunstâncias se transformam. Mas o Deus revelado em Josué continua sendo o mesmo. Sua fidelidade não depende da estabilidade da nossa vida. Ela depende do seu caráter. E porque Deus não muda, podemos confiar que sua palavra permanece firme em todas as gerações. Assim, antes mesmo de narrar qualquer batalha, Josué já nos apresenta sua grande revelação. O Deus que fez promessas continua presente, e o Deus que promete é o Deus que cumpre. Depois de atravessar o Jordão, Israel finalmente entra na terra prometida. Agora começam os acontecimentos pelos quais o livro de Josué é mais conhecido: as cidades fortificadas, as batalhas, as conquistas. À primeira vista, poderíamos pensar que este é um livro sobre estratégia militar ou sobre a coragem de um grande líder.
mas as Escrituras direcionam nosso olhar para outro lugar. Antes da primeira batalha, Josué vive um encontro que muda completamente a maneira de compreender tudo o que acontecerá dali em diante. Ao levantar os olhos, ele vê um homem com a espada desembainhada. Então faz uma pergunta que parece bastante natural: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? A resposta, porém, surpreende. Não, sou o príncipe do exército do Senhor. Naquele momento, Josué compreende que havia feito a pergunta errada. A questão nunca foi se Deus estava do lado de Israel. A verdadeira pergunta era se Israel estava disposto a permanecer do lado de Deus. Essa cena revela uma verdade profunda. O Senhor não é um aliado que acompanha os projetos humanos. É o Rei soberano diante de quem seu povo deve se curvar em obediência e confiança. Por isso, Josué retira as sandálias dos pés. Assim como Moisés diante da sarça ardente, ele reconhece que está em solo santo. Antes da conquista da terra, Deus lembra ao seu povo que sua presença continua sendo mais importante do que qualquer vitória. Essa perspectiva transforma completamente a leitura das batalhas que seguem. Quando Israel chega diante de Jericó, encontra uma cidade cercada por muralhas imponentes. Humanamente, parecia impossível conquistá-la. No entanto, Deus não entrega ao povo um plano militar elaborado. Ordena algo inesperado. Durante 6 dias, o povo deveria apenas caminhar ao redor da cidade. No 7º dia, deveria rodeá-la 7 vezes e, ao som das trombetas, levantar um grande clamor. As muralhas caíram. Mas a narrativa deixa claro que a vitória não foi produzida pela força de Israel. Foi o Senhor quem entregou a cidade em suas mãos. Ao longo de todo o livro, essa verdade se repete. Sempre que Israel confia em Deus e anda segundo sua palavra, experimenta sua direção e seu cuidado. As vitórias revelam o poder do Senhor, não a capacidade do povo. Mas Josué também nos mostra o outro lado dessa realidade. Quando Israel enfrenta a pequena cidade de Ai, sofre uma derrota inesperada. Não porque seus inimigos fossem mais fortes, mas porque havia pecado oculto no acampamento. A derrota revela algo importante. A presença de Deus nunca pode ser tratada como uma garantia automática de sucesso. O Senhor continua sendo santo. Seu povo é chamado a caminhar em fidelidade diante dele. Assim, tanto as vitórias quanto as derrotas revelam o mesmo Deus, um Deus poderoso que luta por seu povo, e um Deus santo que não ignora o pecado. Pouco depois, encontramos outro episódio marcante. Durante uma batalha, Josué ora e Deus prolonga o dia para completar a vitória. Mais uma vez, o foco da narrativa não está em exaltar um líder humano. Está em mostrar que toda a criação permanece sob a autoridade do seu Criador. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que deteve as águas do Jordão. É o mesmo Deus diante de quem o sol, a lua e toda a criação obedecem. Quanto mais avançamos na leitura de Josué, mais percebemos que o verdadeiro protagonista do livro nunca foi o exército de Israel. Foi o próprio Senhor. Ele vai à frente do seu povo. Ele dirige a caminhada. Ele concede a vitória. E faz tudo isso para revelar quem ele é. Josué nos ensina que Deus não compartilha sua glória. As conquistas de Israel não existem para engrandecer homens. Existem para revelar um Deus soberano, poderoso e fiel, cuja presença faz toda a diferença. Essa verdade continua falando ao nosso coração. Também hoje somos tentados a confiar em nossa própria capacidade, em nossos recursos ou em nossos planejamentos. Josué nos lembra que a verdadeira segurança nunca esteve na força do povo de Deus. Sempre esteve no Deus que caminha à frente do seu povo. E é justamente essa fidelidade que prepara uma nova revelação. O Deus que concede a herança prometida continua sendo o Deus Santo. Sua fidelidade às promessas jamais diminui sua santidade. Ao contrário,
Ambas caminham juntas, em perfeita harmonia. Ao longo de Josué, contemplamos um Deus que permanece fiel à sua palavra. As promessas feitas a Abraão começam a tornar-se realidade. A terra prometida passa a ser conquistada. A herança começa a ser distribuída entre as tribos de Israel. Poderíamos imaginar que, a partir desse momento, tudo seguiria naturalmente. Mas as Escrituras revelam algo muito mais profundo. O Deus que cumpre suas promessas continua sendo exatamente o mesmo Deus Santo que o conhecemos em Levítico. Sua fidelidade nunca diminui sua santidade. Isso aparece de maneira marcante logo após a conquista de Jericó. Enquanto todo o povo celebrava a vitória concedida por Deus, um homem chamado Acã desobedeceu às instruções do Senhor e tomou para si aquilo que havia sido separado. À primeira vista poderia parecer um pecado pequeno, escondido entre milhares de pessoas. Mas nada permanece oculto diante de Deus. A derrota seguinte, diante da pequena cidade de Ai, revela que o Senhor continua levando o pecado a sério. Essa narrativa nos ensina algo importante. A presença de Deus nunca pode ser tratada como um amuleto. Suas promessas nunca são uma licença para viver de qualquer maneira. O Deus que luta por seu povo é o mesmo Deus que deseja um povo santo. Ao corrigir Israel, Deus não estava abandonando sua aliança. Estava preservando seu povo para que permanecesse em comunhão com ele. Sua disciplina nasce da sua fidelidade, não da rejeição. Ao longo do livro, encontramos outra cena igualmente significativa. Depois das conquistas, a terra é cuidadosamente repartida entre as tribos. À primeira vista, essa distribuição pode parecer apenas uma divisão territorial. Mas ela revela algo muito maior. Cada porção da terra lembra que Deus não havia esquecido nenhuma de suas promessas. Aquilo que fora prometido séculos antes, agora era recebido como herança. Não porque Israel tivesse conquistado esse direito por sua própria força, mas porque Deus permanecera fiel à sua palavra. Ao mesmo tempo, essa herança não era apenas um presente, era também uma responsabilidade. O povo deveria viver naquela terra como o povo da aliança, refletindo o caráter do Deus que habitava em seu meio. Mais uma vez percebemos que conhecer a Deus transforma a maneira de viver. Sua fidelidade convida à confiança. Sua santidade convida à obediência. Seu amor convida à comunhão. Josué nos mostra que esses aspectos nunca competem entre si. Eles fazem parte do mesmo caráter perfeito de Deus. Essa verdade continua profundamente atual. Também nós podemos experimentar a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, esquecer que Ele continua sendo santo. Podemos celebrar suas bênçãos e deixar de cultivar um coração obediente. Josué nos lembra que a graça de Deus nunca elimina sua santidade. Ela nos conduz a uma vida cada vez mais parecida com o seu caráter. Quanto mais contemplamos o Deus revelado nas Escrituras, mais percebemos que Ele nunca muda. O Deus que fez promessas em Gênesis, o Deus que libertou em Êxodo, o Deus Santo revelado em Levítico, o Deus fiel durante a caminhada em Números, o Deus que desejava um coração que o amasse em Deuteronômio. É exatamente o mesmo Deus que agora cumpre sua palavra em Josué. Sua fidelidade não altera quem ele é. Ela revela ainda mais claramente a perfeição do seu caráter. E é justamente essa fidelidade perfeita que prepara nossos olhos para contemplar Cristo. Porque a verdadeira herança prometida por Deus nunca esteve limitada a uma porção de terra. Ela sempre apontou para algo muito maior, que somente o Filho de Deus poderia conceder. Ao chegarmos ao final do livro de Josué, percebemos que Deus cumpriu aquilo que havia prometido. A nova geração entrou na terra. As tribos receberam sua herança. A promessa feita a Abraão começava a tornar-se realidade diante dos olhos de todo o povo. As Escrituras chegam a declarar que nenhuma das promessas feitas pelo Senhor havia falhado.
Todas haviam se cumprido. Essa afirmação revela algo extraordinário. O Deus da Bíblia nunca faz promessas que não pretende cumprir. Sua palavra permanece firme, porque seu caráter é perfeitamente fiel. Mas, ao mesmo tempo, Josué desperta uma nova expectativa. Embora Israel tenha entrado na Terra Prometida, a história ainda não havia chegado ao seu fim. O pecado continuava presente. Novos desafios surgiriam. O descanso experimentado em Canaã era real, mas não definitivo. Séculos depois, a carta aos Hebreus nos ajuda a compreender o significado mais profundo dessa história. Ela afirma que, se Josué tivesse concedido o descanso final, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia de descanso. Isso significa que a Terra Prometida apontava para uma realidade ainda maior. Ela era uma sombra do descanso perfeito que Deus preparava para seu povo. É nesse ponto que contemplamos Cristo. Assim como Josué conduziu Israel através do Jordão até a herança prometida, Jesus conduz seu povo à comunhão definitiva com Deus. Mas existe uma diferença fundamental. Josué introduziu Israel em uma terra. Cristo conduz seu povo a uma nova criação. Josué repartiu uma herança que ainda poderia ser perdida. Cristo oferece uma herança eterna, incorruptível, e que jamais passará. Josué venceu inimigos terrenos. Cristo venceu o pecado, a morte e tudo aquilo que nos separava de Deus. Percebemos então que Josué nunca foi o destino da história. Ele fazia parte da revelação progressiva de Deus. Ao longo do livro, contemplamos um Senhor absolutamente fiel. Um Deus que lembra de cada promessa, que sustenta sua palavra ao longo das gerações, que conduz seu povo com poder e que leva adiante seu plano de redenção, apesar das limitações humanas. Em Jesus, essa fidelidade alcança sua expressão mais plena. O apóstolo Paulo afirma que todas as promessas de Deus encontram seu sim em Cristo. Isso significa que, ao contemplarmos Jesus, vemos a fidelidade de Deus em sua máxima manifestação. Nele, Deus cumpre não apenas a promessa da terra, cumpre a promessa da salvação, da reconciliação, da presença permanente, da vida eterna. Ao encerrarmos este episódio, percebemos que Josué não é, acima de tudo, um livro sobre batalhas ou conquistas. É um livro que revela o caráter de Deus. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Essa fidelidade atravessa toda a história das Escrituras. Ela sustentou Abraão, conduziu Israel pelo deserto, introduziu o povo na terra prometida e alcança sua plenitude em Cristo, que conduz todos os que creem ao descanso eterno na presença do Pai. Assim, Josué amplia ainda mais nosso conhecimento de Deus. Ele nos ensina que a fidelidade do Senhor não é uma qualidade entre muitas outras. Ela faz parte daquilo que Ele é, porque Deus não apenas fala a verdade, Ele é a verdade. Não apenas faz promessas, Ele permanece fiel a cada uma delas. E é exatamente por isso que podemos confiar nele hoje, com a mesma segurança que Abraão, Josué e todos os servos de Deus aprenderam a confiar ao longo das Escrituras. No próximo episódio, entraremos no livro de Juízes. A pergunta deixará de ser como Deus cumpre suas promessas e passará a ser outra: como Deus se revela quando seu próprio povo se afasta dele. Descobriremos que, mesmo em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, a misericórdia e a paciência do Senhor continuam brilhando de forma extraordinária.